extenso. Bem, pessoal, para tirar esse negócio daqui da tela... O que, Magno? Apareceu esse... Saiu. Também. Tá, agora saiu. Ok, obrigado. Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar de tronco encefálico. O assunto é bastante extenso, porque a gente reuniu numa única aula vários temas, né? Tronco encefálico, nervos cranianos e cerebelo, ok? Então, para começar a falar de tronco encefálico, a gente precisa entender que... se vocês quiserem ler no Ângelo Machado, os capítulos referentes ao tronco encefálico são os capítulos 5, os capítulos 15, 16, 17 e o 20 dá uma boa noção do que é a formação reticular, ok? Bem, o tronco encefálico ele é constituído por 3 partes. Nós temos aqui abaixo, aqui seria o forame magno, na base do crânio, no occipital. Então, é a continuidade com a medula espinal. Então, essa porção inferior do tronco encefálico, nós denominamos de bulbo. Alguns livros vão denominar de medula oblonga. Tá? Aqui, nesta porção intermediária, nós temos a ponte. E aqui a porção mais superior, ou cranial, do tronco encefálico, nós temos o nosso mesencéfalo. Então, o tronco encefálico tem essas 3 partes: bulbo, ponte e mesencéfalo. Esta visão é uma visão anterior do tronco encefálico, tá? É uma visão anterior do tronco encefálico. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo o tronco encefálico, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O mesencéfalo é contínuo em cima com o diencéfalo. O bulbo é contínuo embaixo com a medula espinal. E atrás da ponte e do bulbo, nós temos este órgão que aparece aqui, o nosso cerebelo. Ok? Então, o tronco encefálico, se vocês observarem, ele está no meio do caminho entre medula espinal e cérebro, acima, porque o diencéfalo pertence ao cérebro, e atrás do tronco encefálico, o cerebelo. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia que, apesar de pequeno, o tronco encefálico permite que fibras ascendentes que sobem, na grande maioria sensitivas, cheguem ao córtex cerebral, cheguem ao nosso cérebro. Então, essas fibras que vêm da medula passam pelo bulbo, passam pela ponte, passam pelo mesencéfalo para chegar no diencéfalo. Além das fibras ascendentes, na grande maioria sensitivas, nós temos fibras que têm origem no córtex cerebral e, por outro lado, descem, passando pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, chegando na medula. Então, essas fibras agora descendentes, elas são fibras consideradas, na grande maioria, motoras. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia que o tronco encefálico, então, é por onde passam grande quantidade de fibras sensitivas e grande quantidade de fibras motoras. As sensitivas ascendentes e as motoras descendentes. Tá? Mas, além dessas fibras, nós temos fibras que vêm da medula em direção ao cerebelo. Então, essas fibras sobem, passam pelo bulbo, pode entrar do bulbo no cerebelo, ou ir até o mesencéfalo, e do mesencéfalo descer até o cerebelo.
Como eu tenho fibras que vêm do córtex do cérebro, desce até a ponte, e da ponte vai para o cerebelo. Então, eu tenho que ter essa ideia, que o tronco encefálico é um ponto onde as fibras passam para cima, descem, vão para o cerebelo, saem do cerebelo. Não importa de onde vem para onde vai, mas é um trânsito de fibras em todos os sentidos, tá certo? Além das fibras, que são mielínicas, portanto, substância branca, nós temos no tronco encefálico vários agrupamentos de neurônios, de corpos celulares. Esses agrupamentos neuronais, situados no tronco encefálico, nós denominamos de núcleos. Núcleos. Então, o que é um núcleo dentro do sistema nervoso? Núcleo é um aglomerado, um agrupamento de corpos neuronais. E esses neurônios, normalmente, eles apresentam a mesma morfologia. O que isso quer dizer? O mesmo aspecto. Se o neurônio é circular, redondinho, os neurônios do lado são iguais, têm o mesmo desenho, o mesmo formato, a mesma morfologia. E esses neurônios, além da mesma morfologia, eles têm a mesma função. Então, teoricamente, o núcleo X reúne neurônios que têm uma determinada função. A lesão dos neurônios do núcleo X, o paciente apresenta uma sequela X, porque perdeu o neurônio que tem aquela função, que desempenha aquela função. Então, o tronco encefálico tem centenas de núcleos, agrupamentos neuronais. E esses agrupamentos neuronais vão constituir no tronco encefálico a substância cinzenta. Vocês devem ter visto na medula que a substância cinzenta na medula reúne no H medular e a substância branca se posiciona ao redor nos funículos da medula, o anterior, lateral, posterior. Já no telencéfalo, vocês devem ter visto que a substância cinzenta é periférica, é o córtex cerebral, e internamente está a substância branca. No tronco encefálico, nós não temos esta disposição. A substância branca são as fibras que passam pelo tronco encefálico e a substância cinzenta são os núcleos espalhados pelo tronco encefálico. Quando a gente fala em núcleos do tronco encefálico, nós temos 3 categorias de núcleos. A gente precisa ter essa ideia. Existem núcleos cujos neurônios, os seus axônios, formam os nervos cranianos. Então, no tronco encefálico, nós temos vários núcleos de nervos cranianos, tá? Vários núcleos de nervos cranianos. Além de núcleos de nervos cranianos, nós temos no tronco encefálico vários núcleos que são próprios do tronco encefálico. São estruturas do tronco encefálico, né? Então, não pertence a nervo nenhum, mas dão uma função àquela região do tronco encefálico. E existem núcleos, aí são centenas de núcleos pequenos que formam a chamada formação reticular. Então, vejam que existem núcleos de nervos cranianos, existem núcleos próprios do tronco encefálico e existem núcleos da formação reticular. Então, o tronco encefálico, visto anteriormente, é constituído pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Vejam que quando eu olho o tronco encefálico pela frente, eu consigo delimitar uma parte da outra. Essa região aqui é o sulco bulbo pontino. Delimita o bulbo da ponte. Mas eu percebo aqui também uma transição entre a ponte e o mesencéfalo. Não tem um nome específico, mas eu percebo nitidamente essa transição.
Posteriormente, olhando por trás, eu não tenho uma delimitação precisa. Então, eu sei que essa região é o bulbo, essa região é a ponte, essa região é o mesencéfalo. Tá? Essa região é o mesencéfalo. Mas não existe um ponto que eu falo, ó, a partir daqui é mesencéfalo, a partir daqui é ponte. Tá? Quando eu olho por trás, eu só tenho esta visão porque eu removi o cerebelo. Então, o cerebelo é este órgão que está atrás da ponte e do bulbo, não está atrás do mesencéfalo. Está atrás da ponte e do bulbo. Então, gera um espaço lá dentro. Então, quando eu removo o cerebelo, tem um espaço que eu observo lá dentro, uma cavidade. Esta cavidade nós denominamos quarto ventrículo. Quarto ventrículo. Aqui, aí vem um pouco do conceito embriológico. Vocês não podem esquecer que o nosso sistema nervoso, ele veio de um tubo neural. Se você olhar esse tubo neural é como se fosse um esguicho. E, de repente, na extremidade mais cranial do tubo neural, ocorrem dilatações. E essas dilatações, no interior tendo uma luz, também dilata. E essas dilatações da luz do tubo neural formam chamadas cavidades ventriculares do nosso encéfalo. São em número de 4. No telencéfalo, nós temos em cada hemisfério cerebral um ventrículo lateral, direito e esquerdo. Na altura do diencéfalo, nós temos aqui, eu vejo um pedacinho, o terceiro ventrículo no diencéfalo. E aqui, entre o bulbo, ponte e cerebelo, eu vejo aqui o quarto ventrículo. O que eu estou vendo aqui é o soalho, o chão do quarto ventrículo. Aqui, na realidade, o cerebelo forma o teto do quarto ventrículo. Tá? Vejo aqui um corte sagital, nós temos aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo. Acima do mesencéfalo temos aqui o diencéfalo. Aqui é como se eu estivesse dentro do terceiro ventrículo, olhando para uma de suas paredes. Aqui, atravessando o mesencéfalo, tem um canalzinho chamado ducto, né, do mesencéfalo, certo? O ducto mesencefálico, chamado de também canal de Silvius, né? Ducto de Silvius, tá? Aqueduto do mesencéfalo, né? O nome correto seria aqueduto do mesencéfalo. Aqui o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, então, é esta cavidade que a gente estuda junto com o tronco encefálico. Por quê? Porque está atrás da ponte e do bulbo. Veja como o cerebelo forma o teto do quarto ventrículo. Vocês podem perguntar, mas, ô Magno, o que localiza no interior desta cavidade? Líquor, líquido céfalo-raquidiano. O líquor do terceiro ventrículo pega o aqueduto do mesencéfalo e chega no quarto ventrículo e junta-se com o líquor próprio do quarto ventrículo. E este líquor do quarto ventrículo sai da cavidade e vai para um espaço nas meninges ao redor do sistema nervoso, espaço subaracnoide. Então, nós temos, saindo o líquor do quarto ventrículo, passando para o espaço subaracnoide, nós temos 3 aberturas por aqui, né, nessa região. Uma abertura mediana e 2 aberturas laterais. Então, quando eu olho o tronco encefálico, eu tenho que ter essa ideia. Passa fibra ascendente, passa fibra descendente, é constituído por 3 partes, bulbo, ponte e mesencéfalo. Entre a ponte e o bulbo e o cerebelo, temos o quarto ventrículo, onde tem
líquor. E o líquor daqui passa para o espaço subaracnoide por meio de 3 aberturas, 2 laterais e uma mediana. Olha o nosso tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, aqui é o cerebelo. Lá dentro está o nosso 4º ventrículo. Se eu fizer um corte no mesencéfalo, é essa ideia que eu tenho num corte. Vejam que aqui é o aqueduto do mesencéfalo, aquele canal que une o 3º com o 4º ventrículo. Existem outras regiões aqui, outras estruturas no mesencéfalo, tá? Mas aqui o aqueduto. Essa área mais escura aqui atrás é o teto do mesencéfalo. Essa área na frente é o pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral tem uma região aqui chamada substância negra, ok? Substância negra. A substância negra divide o pedúnculo cerebral em base. As fibras que passam na base são mais descendentes. As fibras aqui atrás eu tenho tegmento. As fibras que passam pelo tegmento são mais ascendentes, tá? Então, se eu for pensar nas vias sensitivas que são ascendentes, passam por onde no mesencéfalo? No tegmento. Aí as fibras motoras que são descendentes, passam por onde? Na base do mesencéfalo. Então, quando eu olho o mesencéfalo, eu tenho que identificar algumas estruturas, algumas regiões. Aqui nós temos no tegmento, né, uma área mais escurinha, um círculo, que é o nosso núcleo rubro. O núcleo rubro é um núcleo motor, tá certo? Aqui tem origem fibras motoras. Então, o núcleo rubro é um núcleo motor, é um núcleo antigo, tá? Muito desenvolvido, vamos dizer assim, nos primatas, né? Nos que antecedem o homem, né? A espécie humana, em processo evolutivo. Nós temos aqui uma secção da ponte. A ponte caracteriza-se por fibras transversais. Essas fibras transversais da ponte penetram no cerebelo, por meio de um braço, o braço da ponte, o pedúnculo cerebelar médio. Tá? Atrás da ponte, veja que tem aqui uma cavidade, um buraco. É o 4º ventrículo que está lá atrás. E aqui nós temos o bulbo, tá? Aqui nós temos o bulbo. Veja que o bulbo tem um canalzinho que é contínuo com o canal central da medula, a luz do tubo neural. Tá? Tem aqui na frente do bulbo essa área aqui, ó, é a pirâmide que reúne fibras descendentes motoras, já que a gente vai falar melhor sobre ela. Esse risquinho que eu vejo aqui corresponde ao núcleo que forma essa estrutura, a oliva, é o nosso núcleo olivar. Tá? É o nosso núcleo olivar. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, num corte do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Veja, então, aqui o 4º ventrículo, ok? O 4º ventrículo. Aqui o aqueduto do mesencéfalo, 4º ventrículo. Se eu olho aqui, o aqueduto do mesencéfalo, o 4º ventrículo. Certo? Lembrem sempre, o 4º ventrículo está atrás da ponte do bulbo e na frente do cerebelo. O cerebelo é o teto do 4º ventrículo. Então, quando eu olho o chão do 4º ventrículo, eu tenho que identificar algumas estruturas. Aí é uma questão de prática, né? Então, eu tenho aqui o colículo facial, que é essa elevação de cada lado. Tenho aqui o núcleo do hipoglosso, tá? O trígono do hipoglosso. Aqui é o trígono do vago. E essa área triangular aqui de cada lado é a área vestibular. Só para saber, colículo facial está associado ao nervo facial. O trígono do hipoglosso é onde está o núcleo do nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o 12º par craniano.
é o nervo motor da língua. Nesse momento, eu estou agindo com o nervo hipoglosso. Eu estou falando, estou usando a língua, então estou movimentando a língua, nervo hipoglosso. Aqui é o trígono do vago. O trígono do vago é uma área onde eu tenho o núcleo dorsal do vago. O vago é o maior nervo do sistema nervoso autônomo, tá certo? É o maior nervo parasimpático que nós temos. Ele inerva vísceras torácicas, vísceras abdominais. Então faz parte do sistema nervoso autônomo, parasimpático. E aqui, de cada lado, a área vestibular. A área vestibular é onde chegam as informações vindas da orelha interna, por meio do 8º par craniano, o nosso nervo vestíbulo coclear. Então, é uma área importante quando eu penso no equilíbrio postural, a manutenção do nosso equilíbrio e audição. Então, nervo vestíbulo coclear, chega aqui a informação vinda da orelha interna na chamada área vestibular, ok? Então, aqui apresentando a vocês as estruturas importantes que a gente observa no soalho do quarto ventrículo. E esse quarto ventrículo, não podemos esquecer, que é onde nós temos o quê? Líquor. Tá? Aliás, quem assistiu o Fantástico no domingo deve ter visto a importância do líquor hoje na Covid. Porque é por meio do líquor que o vírus tem chego no sistema nervoso, tem afetado o sistema nervoso, certo? Então, foi uma reportagem assim extensa, e tudo bem que simples, né, para todo mundo entender, mas isso, para nós da área da saúde, já fica aqui a importância do líquor. Então, pelo líquor, por meio do líquor, o vírus tem conseguido chegar no tecido nervoso, né? É uma das teorias. Vamos falar um pouco do bulbo. O bulbo, então, é esta parte inferior do tronco encefálico. Visão anterior, visão posterior. Quando eu olho anteriormente, eu preciso identificar algumas coisas que aí seria o laboratório, a prática, a peça. Mas vamos lá. Sulco, bulbo pontino. Pirâmide bulbar. Pirâmide bulbar. Aqui nós temos a chamada fissura mediana anterior, separando a pirâmide bulbar direita da esquerda. De cada lado da pirâmide bulbar, esse órgão, essa estrutura, parece um caroço de azeitona, oliva. E aqui na fissura, parece que a fissura foi bloqueada, foi fechada. Eu tenho aqui a chamada decussação das pirâmides. Então, eu tenho pirâmide bulbar, oliva. Magno, o que é isso aqui? São nervos cranianos emergindo aqui, certo? Então, aqui, olha, no sulco bulbo pontino emerge 3 nervos. O 6º par, o abducente, o 7º par, o facial, o 8º par, vestíbulo coclear. Atrás da oliva emergem 3 pares. Glossofaríngeo, 9º par, vago, 10º par, e o acessório, 11º par. Entre a pirâmide e a oliva, emerge o 12º par, o nervo hipoglosso. Magno, o que representa para nós a pirâmide? A pirâmide é onde passa o chamado trato córtico-espinal. O trato córtico-espinal é um trato que começa no córtex motor e termina nos neurônios motores da coluna anterior do H medular. Este trato motor passa pela pirâmide. O que acontece com as fibras deste trato? 75% a 90% de suas fibras cruzam para o lado oposto, decussam. Por isso aqui eu tenho a decussação das pirâmides.
onde 75% a 90% das fibras cruzam o plano mediano. E quando elas cruzam para o plano mediano, elas levam a informação que veio do córtex direito para o neurônio do lado esquerdo, motor. E o que vem do lado esquerdo para o neurônio motor direito, da medula. Então, por isso que um paciente, se tem uma lesão no córtex ou no trato córtex espinal direito, a sequela motora é do lado oposto, é contralateral. Porque essas fibras, elas decursam aqui no bulbo. Então, por isso que a pirâmide bulbar é importante. É importante eu saber da pirâmide, porque é o trato córtex espinal, trato motor voluntário, onde 75% a 90% das fibras decursam, cruzam para o lado oposto. Se eu olho aqui por trás, eu tenho aqui os fascículos grácil e cuneiforme. Vocês já devem ter tido medula e vocês viram que no funículo posterior da medula tem 2 fascículos, grácil e cuneiforme. As fibras dos fascículos grácil e cuneiforme são ascendentes, estão subindo. Então são sensitivas. Mas que modalidade de sensibilidade que elas levam? Elas levam informação proprioceptiva consciente. É a percepção que nós temos das partes do nosso corpo no espaço. Então, por exemplo, eu sei que a palma da minha mão está para baixo, para frente, para trás, para a parede aqui do lado, para a parede aqui do outro lado. Então, vejam vocês que a percepção que eu tenho, saber localizar as partes do corpo no espaço, é propriocepção consciente. Esta informação vem pelos fascículos grácil, se vier do membro inferior, vem do fascículo cuneiforme, se vier do membro superior. Tem um detalhe aqui. As informações que sobem pelos fascículos grácil e cuneiforme, se eu leso cada um desses fascículos, a perda proprioceptiva é do mesmo lado. Mas a partir do bulbo, eu tenho 2 saliências aqui, tubérculo do núcleo grácil, tubérculo do núcleo cuneiforme. Então, essas fibras chegam neste tubérculo, aqui tem núcleo. Então, tem sinapse neuronal aí. Tem sinapse entre o axônio e o corpo de outro neurônio. E o neurônio que está aqui, o axônio dele continua subindo, só que não sobe mais do mesmo lado. Ele cruza e sobe do lado oposto. Um paciente com uma lesão no mesencéfalo pode ter perda proprioceptiva do lado oposto. Mas um paciente com uma perda do fascículo grácil cuneiforme aqui no bulbo ou na medula tem perda proprioceptiva do mesmo lado. Por quê? Porque a informação está subindo, a partir daqui do bulbo, essa informação muda de lado, cruza o plano mediano e sobe do lado oposto, constituindo um outro feixe de fibra chamado leminisco medial. Mas isso é apenas um detalhe. O que eu preciso saber é que o que leva o fascículo grácil cuneiforme? Propriocepção consciente. Tato epicrítico é o tato discriminativo. Sinestesia é a percepção que eu tenho do movimento. Flexão, extensão. Eu sinto o meu dedo movimentando, mesmo estando com o olho fechado. Então, sinestesia. Estereognosia é a capacidade que eu tenho de palpar um objeto e descrever o objeto. Estereognosia. E sensibilidade vibratória. O meu celular está no silencioso, mas toda hora ele vibra. Eu sinto ele vibrando. Eu tenho uma sensibilidade vibratória. Então, todas essas informações trafegam pelas fibras dos fascículos grácil e
cuneiforme. Ok? Então, quando eu olho o bulbo, eu tenho que ver sulco bulbo pontino, pirâmide bulbar. Lembrar que a pirâmide é onde passa o trato córtico espinal, motor voluntário. Temos aqui a oliva, a emergência de vários nervos. Temos aqui, posteriormente, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, tubérculos grácil, tubérculo cuneiforme. Aqui é um esqueminha mostrando para nós a pirâmide bulbar. Pirâmide bulbar esquerda, pirâmide bulbar direita. Então, o indivíduo está olhando para nós. Então, é o lado direito e esquerdo do indivíduo, do paciente. Aqui, fibras vermelhas, membro superior, fibras brancas do tronco, musculatura do tronco, motora do tronco, e as fibras verdes para o membro inferior. Vejam que as fibras que decussam no bulbo são as dos membros superior e inferior. Formam na medula o trato córtico espinal lateral, no funículo lateral da medula. O tronco tem fibras motoras para musculatura, as fibras do tronco vai para a musculatura ali do tórax, o eretor da espinha, musculatura ali do abdômen, musculatura mais postural. Essas fibras descem reto, formam o trato córtico espinal anterior ou medial, no funículo anterior da medula. Então, se eu leso essa região aqui, ó, trato córtico espinal, que está na pirâmide, aqui é a decussação, se eu leso aqui, eu perco as fibras que vão decussar. Por isso eu perco o membro superior e inferior do lado oposto. Mas, ô Magro, eu não perderia também músculo do tronco? Perde. Mas só que para o tronco nós temos outros tratos, outras fibras que não estão aqui, então não foram lesionadas. Como elas não foram lesionadas, a musculatura do tronco é basicamente mantida. Por isso que você tem sempre paciente com perda de movimento de membros, mas consegue ficar sentado numa cadeira de roda, tem postura de tronco, tem sustentação de tronco, porque não pega todas as fibras que vão para o tronco. Quando temos uma lesão do trato córtico espinal, tem um teste clínico famosíssimo, que é o sinal de Babinski. No sinal de Babinski, você detecta se houve lesão do trato córtico espinal, uma lesão do neurônio motor superior, que é o neurônio cuja fibra é o trato córtico espinal. Você vai passar a estimular a planta do pé do paciente. A tendência nossa, quando fazemos isso, é fletir os dedos. Fletir. A gente flete os dedos como reflexo. E no sinal de Babinski positivo, sinal de lesão do trato córtico espinal, o paciente tem extensão e abdução dos dedos. Então, olha o que acontece com o hálux, o dedão do pé, e os demais dedos do pé. Então, veja que o sinal de Babinski é um sinal positivo de lesão do trato córtico espinal. Aqui nós temos o fascículo grácil, o fascículo cuneiforme. Perceba que faz sinapse aqui nos núcleos grácil e cuneiforme, de onde as fibras cruzam o plano mediano e sobem, constituindo o chamado leminisco medial. Então, a lesão do leminisco medial, a perda proprioceptiva, é do lado oposto. Porque as fibras aqui, ó, decussaram, cruzaram o plano mediano. Ok? A ponte. A ponte, o que eu identifico na ponte? O sulco basilar. Essa depressão no meio, que eu vejo aqui, ó. Sulco basilar. Quando observamos o sulco basilar da ponte, eu tenho que saber que aqui tem uma artéria em nós, artéria basilar.
Vejam que a ponte tem fibras transversais que vão para o cerebelo, formando o chamado pedúnculo cerebelar médio. Pedúnculo cerebelar médio ou braço da ponte. O limite entre ponte e braço da ponte é a emergência deste nervo aqui, trigêmeo. Trigêmeo. Então eu tenho entre ponte e braço da ponte o nervo trigêmeo. Trigêmeo é o quinto par craniano, ok? Quinto par craniano. Mesencéfalo. Quando eu vejo o mesencéfalo, o que eu identifico aqui por fora? Os pedúnculos cerebrais. No meio, a fossa interpeduncular. Fossa entre os pedúnculos, interpeduncular. Aqui, ó, o terceiro par craniano, nervo óculo-motor. Nervo óculo-motor. E aqui, contornando o pedúnculo cerebral, o nervo troclear. O nervo troclear, que é o quarto par. Tá? Então, veja, nervo óculo-motor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso. Então, são nervos cranianos que emergem. Os núcleos estão dentro do tronco encefálico. Se eu olho o mesencéfalo por trás, eu vejo 4 bolinhas, chamada corpos quadrigêmeos. Os corpos quadrigêmeos são formados por 2 colículos superiores, 2 colículos inferiores. Vocês podem me perguntar, Magno, o que forma os colículos? Na realidade, são agrupamentos neuronais. Então, aqui no colículo inferior, tem aqui um agrupamento neuronal do colículo inferior, o núcleo do colículo inferior. E aqui eu tenho vários neurônios meio dispersos, feitos em camadas, né, constituindo aqui o nosso colículo superior. As fibras chegam no colículo superior e fibras saem do colículo inferior. Então, aqui, ó, o braço do colículo superior reúne as fibras que chegam no colículo superior e as fibras que saem do colículo inferior formam aqui o braço do colículo inferior. Quando eu olho por trás do mesencéfalo, aqui eu vejo a emergência do nosso nervo troclear. Vamos cortar o mesencéfalo? Olha o aqueduto. O aqueduto une o terceiro ao quarto ventrículo, passa líquor. Veja que aqui essa área branca, na realidade, ela está corada, então está branca, mas ela é a substância negra. A substância negra é um núcleo, é um agrupamento neuronal cujos neurônios são dopaminérgicos. E os neurônios dopaminérgicos da substância negra têm uma função importantíssima. São ativadores do nosso córtex motor por meio de modulação de núcleos da base. Então, eles são moduladores de núcleos da base, são ativadores do córtex motor. A perda neuronal de neurônios da substância negra faz o paciente ter um nível baixo de dopamina. E isso leva a uma lentidão do movimento. Parkinson. A doença de Parkinson é causada por perda neuronal da substância negra, certo? Por perda neuronal da substância negra. Aqui eu tenho a base do mesencéfalo, onde passam grandes tratos motores. Aqui eu tenho o tegmento do mesencéfalo, onde eu tenho aqui o núcleo rubro, é um núcleo motor, né, dá origem a um conjunto de fibras chamado trato rubro-espinal. Também para musculatura de membro superior e inferior. Mas aqui, no tegmento do mesencéfalo, passam grande quantidade de fibras ascendentes sensitivas. Vejam aqui
duas pecinhas oriundas de necrópsia, aí da Unifesp. Então, vejam aqui, ó, esse mesencéfalo está cortado, ó, é o mesmo corte, ó, do mesencéfalo, é o mesmo corte. Então, o mesencéfalo está cortado. O que é esse buraquinho, Magno? Aqueduto do mesencéfalo. Que região é essa? O teto. Que região é essa? É o pedúnculo cerebral, a fossa interpeduncular. Lá embaixo, ó, está a ponte. Magno, que área é essa? Substância negra. Aqui, base. Aqui, tegmento. Aqui você observa o núcleo rubro, ó. Núcleo rubro. Na realidade, a seta não está mostrando o núcleo rubro, está mostrando como a substância negra nessa peça está evidente. Mas como a substância negra desta peça não está evidente. Então, substância negra sem neurônio, com perda neuronal, causa o que chamamos Parkinson. O que é o Parkinson? Parkinson é uma doença que foi descrita por James Parkinson, um neurologista inglês, James Parkinson. Veja que ele faleceu em 1828. E até hoje não conseguiram mudar as características do Parkinson que James Parkinson descreveu em 1820, 1810. Bradicinesia, diminuição do movimento. Magno, por que tem diminuição do movimento? Porque o neurônio dopaminérgico da substância negra é ativador do córtex motor. Se eu não tenho ativação do córtex motor, excitação do córtex motor, esse córtex fica mais lento. Então a mobilidade, o movimento vai ganhando lentidão. Então, o paciente apresenta uma bradicinesia. Tá? E aqui, logicamente, outras características do Parkinson. Tronco encefálico, então, em tese, eu tentei reduzir, assim, falar o que é mais importante de tronco encefálico para vocês. Os nervos cranianos. Vamos continuar falando do tronco, porque falar de nervo craniano é falar do tronco encefálico. Nervos cranianos, quantos são? 12 pares. Quais são? Todos estes. Magno, eu preciso saber correlacionar o número com o nome? Precisa. É importante. É comum na clínica falar, fulano de tal teve lesão do nono par. Qual é o nono par? Glossofaríngeo. Ah, fulano de tal teve lesão do sétimo. Então, qual é o sétimo? O facial. Então, vejam que é importante saber correlacionar os nervos cranianos, nome com a numeração. Primeiro par nervo-olfatório, segundo par óptico, terceiro par óculo-motor, quarto par troclear, quinto par trigêmeo. Mas por que trigêmeo? Porque dá 3 ramos, já é bom já saber. Ramo oftálmico, ramo maxilar, ramo mandibular. 3 ramos dá o trigêmeo. Nervo abducente, sexto par, nervo facial, sétimo par, vestíbulo coclear, oitavo par, glossofaríngeo, nono par, vago, décimo, acessório, 11º, hipoglosso, 12º. Faço isso com a maior facilidade, mas não se esqueça que eu tenho 36 anos de docência. Você acha que no primeiro dia que eu fui dar aula eu sabia correlacionar cada nervo com o nome? Não, errava tudo, trocava. Não tem vergonha nenhuma de falar, certo? É o tempo, a gente tem que estar lendo, estudando, correndo atrás, tá certo? Para quem vai para a área da neurologia, tem que ter muito, né, essa visão de nervos cranianos,
Porque muitas das lesões que acontecem no tronco encefálico, a sequela que o paciente apresenta é uma lesão de nervo craniano, de núcleo, de fibra de nervo craniano. Magro, eu tenho um parente da minha vizinha que teve um AVC e alimenta-se por sonda. Provavelmente deve ter pego o bulbo, porque pegou núcleo do grosso faríngeo, do vago. Como está a voz do paciente? Ele está rouco, ele está falando com uma dificuldade, tem rouquidão. Então, pegou fibras também do vago, certo? Então, é bulbo. Fulano de tal teve um AVC e está com paralisia facial, pegou a ponte. Fulano de tal não está respondendo ao reflexo pupilar, pegou mesencéfalo. Então, vejam que eu saber um pouco da anatomia, desta correlação, me faz entender muito da clínica, que é a sequela que o paciente está apresentando. Então, são 12 os pares de nervos cranianos. E uma outra coisa importante você precisa saber: dos 12 pares, somente o primeiro e o segundo não têm conexão com tronco encefálico. Somente o primeiro, cuja conexão é com telencéfalo, e o segundo, cuja conexão é com diencéfalo. Então, tirando o primeiro e o segundo, todos os outros pares têm conexão com o tronco encefálico. Origem real do nervo. O que é a origem real do nervo? A origem real do nervo é onde está o núcleo do nervo. Onde está o corpo celular. Então, o nervo é um conjunto de axônios, de fibras nervosas. Axônio com a sua bainha de mielina. A origem real é onde está o corpo do neurônio. Todo neurônio tem o seu corpo celular, o seu axônio. Este axônio pertence a esse neurônio. Onde está o corpo do neurônio é a origem real do nervo. Então, o que é importante eu saber? 10 tem conexão com o tronco encefálico. 10 pares. Então, no bulbo, Magno, eu tenho que saber o nome de todos esses núcleos? Não. Não precisa. Não precisa. O que você precisa saber? Que o bulbo tem núcleo do 5º par, trigêmeo, do 7º par, facial, do 8º par, vestíbulo coclear, do 9º, glosso faríngeo, do 10º, vago, do 11º, acessório, do 12º, hipoglosso. 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Do 5º, pulo o 6º. Todos têm núcleos no bulbo. Magno, então, se eu tiver um paciente com uma lesão bulbar, um acidente vascular encefálico no bulbo, eu posso ter perda de fibras do 5º par? Pode. Pode ter perda de hipoglosso? Pode. Mas o que o paciente vai ter? Bem, aí é uma outra questão que a gente ainda vai ver. Olha a origem real de nervos cranianos na ponte. Na ponte. 5º par, 6º par, 7º par, 8º par. Então, na ponte é onde reúne os principais núcleos do 7º par, que é o facial. 8º par, vestíbulo coclear. 6º par, abducente. 5º par, trigêmeo. Isso aqui é legal você saber. 5º, 6º, 7º, 8º tem origem na ponte. 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º tem origem no bulbo. Tem núcleo no bulbo. E no mesencéfalo, Magno, o 3º par, o óculo motor,
o quarto par, o troclear, e o quinto par, o trigêmeo. Qual o único nervo craniano que tem núcleo em toda a extensão do tronco encefálico? O trigêmeo. Tem núcleo no mesencéfalo, tem núcleo na ponte, tem núcleo no bulbo. É isso que você precisa ter ideia. Depois, associar com a função de cada nervo. Então, mesencéfalo, terceiro, quarto e quinto. Ponte, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Bulbo, quinto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Se você sabe isso, você sabe que o nervo glossofaríngeo só é lesionado com um problema no bulbo. O nervo facial, principalmente na ponte, o óculo motor no mesencéfalo. É isso que você precisa saber. Ai, mas eu tenho que ter um monte de núcleo aqui, um monte de nome. Não precisa saber, isso é detalhe. Origem aparente no encéfalo. A gente já viu. Olha o nervo óculo-motor. Na fossa interpeduncular. Olha o nervo troclear. Aqui, ó. Abaixo do colículo inferior, no teto do mesencéfalo, abaixo do colículo inferior. É o único nervo craniano que aparece atrás do tronco encefálico, contorna o pedúnculo cerebral e vem na frente. Nervo troclear, quarto par. Olha o quinto par, trigêmeo. Emerge entre ponte e braço da ponte. Olha o sexto, o sétimo e o oitavo. Sulco bulbo pontino. Abducente, facial, vestíbulo coclear. Sexto, sétimo, oitavo, respectivamente. Olha no sulco lateral, atrás da oliva. Sulco lateral posterior, glossofaríngeo, vago, acessório, respectivamente, nono, décimo, 11º. E na frente da oliva, entre a oliva e a pirâmide, hipoglosso. Então, é a origem aparente no encéfalo, onde surge. Então, você chegou no laboratório, pegou o tronco encefálico, pegou o atlas, pegou essa figurinha aí, vai estudar, veja onde os nervos aparecem. Já associa com a origem real dele. Ah, o hipoglosso tem origem real no bulbo, o acessório, o vago, o glossofaríngeo, todos têm origem real no bulbo. O abducente, o facial e o vestíbulo coclear têm origem principalmente na ponte, mas o facial e o vestíbulo coclear também têm núcleos no bulbo. O óculo motor e o troclear têm origem no mesencéfalo. E o trigêmeo? Ah, o trigêmeo tem núcleo no mesencéfalo, na ponte e no bulbo. Então já tem essa ideia. Já fica com essa ideia de localização. Origem aparente no crânio. Então, quando eu olho o crânio, eu vejo um monte de forame, um monte de canal, meato, fissura, um monte de buraquinho. Aí os alunos normalmente perguntam, nossa, professor, é muito buraco, tenho que saber tudo isso. Na realidade, vamos associá-los. Lâmina cribriforme do etimoide, passa o nervo olfatório, primeiro par, passa por esses foramezinhos aí, estou no teto da cavidade do nariz. Canal óptico, passa o nervo óptico, segundo par craniano. Na fissura orbital superior, passam vários nervos. 3 nervos que movimentam o bulbo do olho. Óculo motor, troclear e abducente. Terceiro, quarto e sexto par. Óculo motor, troclear e abducente. Terceiro, quarto e sexto pares. Além desses, o ramo oftalmico do trigêmeo, que dá a sensibilidade da região da órbita. O ramo oftalmico do trigêmeo. Forame redondo,
passa o ramo maxilar do trigêmeo. Forame oval, passa o ramo mandibular do trigêmeo. Meato acústico interno, que dá acesso à orelha interna, aqui na parte petrosa do osso temporal. Pelo meato acústico interno passa 2 nervos, o 7º e o 8º pares, respectivamente facial, vestíbulo coclear. Aqui nós temos o forame jugular. No forame jugular passam 3 nervos, além de início da veia jugular interna que desce pelo pescoço. Passa os nervos 9º par, 10º par, 11º, respectivamente glossofaríngeo, vago e acessório. E no canal do hipoglosso passa o nervo hipoglosso. Então vejam que aqui eu tenho a origem aparente no crânio, por onde eles passam na base do crânio. O primeiro par, o nervo olfatório. O que eu vou fazer no primeiro par, vou fazer nos demais. E tudo que eu falo, basicamente, está resumido um slide no fim de cada nervo. Primeiro par, o nervo olfatório. Onde ele tem origem? No terço superior da mucosa do nariz. Então, na mucosa nasal. Então, aqui é um nervo que não tem origem real no sistema nervoso. Não tem. A origem real dele são as células olfativas, os neurônios olfativos situados no terço superior da mucosa nasal. Se eu tivesse na histologia, iria chamar essa região de mucosa olfatória ou olfativa. Esses filamentos nervosos axônios atravessam a lâmina cribriforme do osso etimoide, a origem aparente no crânio, e fazem sinapse com uma estrutura telencefálica acima, o bulbo olfatório. Por isso que a origem aparente no encéfalo é o bulbo olfatório, mas não é uma origem real. A origem real é na mucosa. E aí esse impulso olfativo caminha pelo trato olfatório e chega até o córtex olfativo, ali na região do unco, giro parahipocampal, no telencéfalo. Então vejam que o nosso nervo olfatório, ele é exclusivamente sensitivo. Aqui difere dos nervos espinais que são mistos, motor e sensitivo. O nervo craniano, ele pode ser exclusivamente sensitivo. Pode ser misto também. Então, esses quadros aqui, ó, é um resumo do que eu falo para cada nervo. Então, ao nervo olfatório, primeiro par, origem real na mucosa olfatória, o bulbo olfatório, a origem aparente no encéfalo, origem aparente no crânio, ação principal, olfato. Anosmia é a perda do sentido do olfato. Nós temos visto muito este termo hoje na televisão. Por quê? Porque grande parte dos pacientes com Covid tem anosmia, perda de olfato. Aí você me pergunta, Magno, por que esses pacientes com Covid têm perda de olfato? Estas células presentes no sistema respiratório têm receptores, proteínas receptores na membrana. Então, esses receptores, no caso das células olfativas, deveriam ligar-se moléculas químicas que vão dar o odor. Só que ali liga o vírus. Então, aquele receptor que deveria estar ligando ali uma molécula química, está ligando quem? Um vírus.
Então, aquilo vai impedir que gere o impulso para poder dar a sensação do olfato. Anosmia é a perda do olfato. É a perda do olfato, a diminuição do olfato. Segundo par, nervo óptico. O nervo óptico tem a sua origem real na retina. Tem origem real na retina. Retina é a túnica interna do bulbo do olho. É a túnica interna do bulbo do olho. Então, existem na retina neurônios chamadas células ganglionares. E estas células ganglionares da retina têm axônio que formam o nervo óptico. O nervo óptico leva impulso visual, portanto, é exclusivamente sensitivo. Sai da órbita e entra no crânio pelo canal óptico. A gente já viu, canal óptico. Quando ele entra no crânio, fibras, 50% mais ou menos das fibras do nervo óptico cruzam o plano mediano. Olha o nervo óptico aqui direito, olha o nervo óptico esquerdo, olha aqui o cruzamento das fibras, quiasma óptico. Quiasma óptico. Então, vejam, quando eu estou olhando aqui para frente, eu tenho aqui, tampo esse olho, esse é o meu campo visual direito, esse é o meu campo visual esquerdo. Quando eu olho o campo visual, tem uma parte periférica, tem uma parte central. Campo temporal, campo nasal. Aqui igual campo nasal, campo temporal. Se eu coloco a mão aqui, estou olhando para frente, mas a mão está na direção da minha orelha, aqui, eu vejo a minha mão aqui mexendo, olhando para frente, vejo, porque eu tenho uma visão periférica. Essa visão periférica de ambos os lados, quando entra na minha retina, as fibras que levam à visão periférica, impulso da visão periférica, passam pelo quiasma óptico. Então é importante, quando eu estou na oftalmo, que eu tenha essa ideia, que um comprometimento do quiasma óptico, eu perco a visão periférica aqui, de cada lado. Então, eu tenho uma hemianopsia bitemporal, nos dois campos temporais, direito e esquerdo. Daí é fácil, pode ser um tumor de hipófise. A hipófise está situada atrás do quiasma óptico. Então, pode ser um tumor hipofisário. Às vezes, vai no oftalmo com a hemianopsia bitemporal. O oftalmo conduz o paciente, pede para o paciente ir a um neurologista, porque pode ser um tumor hipofisário. Não é um problema ali da oftalmo, na realidade. Tá certo? Então, veja, origem real na retina, aparente no encéfalo, quiasma óptico. Origem aparente no crânio, canal óptico, ação principal, visão. Anopsia é o termo que se dá para quando se tem defeitos no campo visual. Então, esse quadro, no final de cada nervo, resume o que eu tenho que saber de cada nervo. Aqui eu pus 3 pares. O terceiro par, o quarto e o sexto. Por quê? Porque esses pares movimentam o bulbo do olho. Movimenta o bulbo do olho. Magno, 3 pares para movimentar o bulbo do... Isso mesmo, 3 pares movimentando o bulbo ocular. Esses 3 pares, quer dizer, é a mesma coisa que eu dizer, 25% dos nervos cranianos são usados para movimentar o olho. Magno, por que o músculo do olho precisa de tanto nervo? Porque tem unidade motora pequena. A relação fibra nervosa, neurônio e fibra muscular é pequena. É basicamente uma fibra nervosa para 1, 2, 3 fibras musculares. Então, unidades motoras pequenas. Mas antes de eu falar
de cada um desses pares, eu preciso saber do bulbo do olho. O bulbo do olho, aqui, olho direito. Então ele olha para cima, para baixo, abduz, aduz. Então o olho faz esses movimentos, para cima e para baixo. Na horizontal, abduz e aduz. Tem outros movimentos aí? Tem, lógico que tem. Mas, em tese, vamos ficar nesses. Quem eleva? Esse, reto superior. Quem abaixa? Reto inferior. Quem abduz? O reto lateral. Quem aduz? O reto medial. Magno, são 4 músculos retos, são reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial. Tem 2 músculos oblíquos, oblíquo superior, oblíquo inferior. Aqui tem um detalhe, oblíquo superior a gente acha que eleva, não, abaixa. O oblíquo inferior eu acho que abaixa, não, eleva. Mas por quê? Olha aqui o oblíquo superior, a minha cabeça é uma bola, é o bulbo do olho, olha o oblíquo superior, vem atrás do bulbo do olho. Então faz isso com a minha cabeça. E o oblíquo inferior vem por baixo. Então pega a minha cabeça e faz isso. Então o oblíquo inferior eleva, o oblíquo superior abaixa. Então eu já sei os movimentos: elevação, depressão, abdução, adução. Já sei os músculos: reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior e inferior. Já sei o que cada músculo faz. Vejam aqui um músculo aqui solto aqui em cima, levantador da pálpebra superior. Esse músculo mantém a minha pálpebra superior acima, levantada. Certo? Então aqui os músculos, olha só, mas quais são os nervos para cada um desses músculos? O oblíquo superior é inervado pelo 4º par. O oblíquo superior é inervado pelo 4º par. Nervo troclear. Oblíquo superior, abaixo o olho. É inervado pelo 4º par, nervo troclear. O reto lateral é inervado pelo 6º par. Pelo 6º par, o nervo abducente. O nervo abducente. E o reto superior, reto inferior, reto medial e o oblíquo inferior. 3º par, nervo oculomotor. 3º par, nervo oculomotor. Então eu tenho aqui o nosso olho. Se ele vem aqui na direção do nariz, medialmente, a adução é reto medial, é oculomotor. Se ele vem lateralmente, a abdução é reto lateral, nervo abducente. Se eleva, é o reto superior e o oblíquo inferior. Ambos oculomotor. E se abaixa, é o reto inferior, oculomotor, é o oblíquo superior, nervo troclear, que é o 4º par. Saibam isso. Primeiro, vocês têm que saber os 6 músculos. 4 retos e 2 oblíquos. Sabe isso? Guarde essa frasezinha. Os 4, réu 6, reste 3. Magno, o que quer dizer isso? Vamos lá? O oblíquo superior é o 4º par. O reto lateral é o 6º par. E o restante dos músculos do olho, 3º par. Oculomotor. Oculomotor
abducente, troclear. Mas qual a finalidade disso? A gente faz testes para verificar o olho, a mobilidade do olho, o movimento do olho, para cima, para baixo, lateral, medialmente. Eu tenho que saber que músculo faz e que músculo e que nervo chega nele. Senão, se eu não sei isso, que é o básico, como que eu vou fazer uma avaliação de um paciente? O nervo óculo-motor, aí eu chamo a atenção agora do óculo-motor, a inervação motora dos três, mas agora do óculo-motor em especial. O óculo-motor tem fibras parasimpáticas, aqui é a pupila, isso é íris. A pupila dilatada, constrita, dilatada, constrita, miose, midríase, miose, midríase. Então vejam que uma pupila entra em miose por ação de um músculo chamado esfíncter da pupila. O músculo esfíncter da pupila é um músculo liso, inervado pelas fibras parasimpáticas do nervo óculo-motor. Fibras parasimpáticas do nervo óculo-motor. Então, uma lesão do óculo-motor, eu perco miose, porque eu deixo de ter ação do esfíncter da pupila. Magno, que importância tem isso? Teste pupilar, reflexo pupilar. O paciente chega no hospital, no SAMU, desacordado, primeira coisa, abrir o olho do paciente e dar um jato de luz no olho dele. Você espera que o olho, a pupila, entre em miose. Mas qual a importância de testar a pupila? Lembrem, o nervo óculo-motor, o núcleo dele está no mesencéfalo. O núcleo dele está no mesencéfalo. E o mesencéfalo, o tronco encefálico, tem uma função importante, que tem núcleos da formação reticular que ativam o córtex cerebral. Então, se eu tenho lesões no tronco encefálico, eu posso perder a ativação do córtex do cérebro e aí o paciente pode dormir. Tem nível de consciência baixo, popular coma. Não é a única causa do coma, lógico que não, mas é uma das lesões de tronco encefálico, principalmente mesencéfalo. Eu perco a conexão de formação reticular do tronco encefálico, principalmente mesencéfalo e ponte, com córtex cerebral, na ativação do córtex cerebral. Então você testa reflexo pupilar. É normal estar um paciente lá na UTI e fazer testes pupilares nesse paciente dentro de uma série de outros testes chamado de escala de Glasgow. Vejam aqui, então, o músculo esfíncter da pupila promovendo miose. Além do esfíncter da pupila, o músculo ciliar. O músculo ciliar contraído acomoda o cristalino. O cristalino acomodado faz eu ter uma visão próxima. Então, o músculo ciliar contrai e acomoda o cristalino para que eu consiga ler algo próximo. Um livro, um jornal, uma revista, uma bula de remédio. Então, vejam que dá acomodação do cristalino. O músculo ciliar também é inervado pelo nervo óculo-motor, fibras parasimpáticas deste nervo. Então, quando eu falo em nervo óculo-motor, eu preciso ter a ideia que ele tem a origem no mesencéfalo. Aparece na fossa interpeduncular. Entra na órbita pela fissura orbital superior junto com o trocleário abducente. Tem ação principal, motor desses músculos aqui. Inervação parasimpática, promovendo miose pupilar
e acomodação do cristalino. Tudo o que eu falei está aí. A lesão do óculo motor, aqui eu estou dando um aspecto lesional porque é importante o óculo motor. A impossibilidade de mover o olho para cima, para baixo e medialmente. Como eu perco a possibilidade de mover medialmente, o paciente acaba tendo um desvio da pupila, do olho, lateralmente. Então, tem estrabismo divergente, por perda do músculo reto medial. Tem pitose da pálpebra superior, a pálpebra fica semiaberta, caída, pitose, queda da pálpebra superior, por comprometimento do músculo levantador da pálpebra superior. Tem midríase, perdeu a capacidade de fazer esfíncter, então predomina midríase. Tem midríase. E o paciente tem presbiopia. Presbiopia é a vista cansada para quem tem acima de 35, 40 anos, mas pode ser por decorrência de perda do músculo ciliar, que acomoda o cristalino. Então, fibras parasimpáticas do nervo óculo-motor. Aí, testes que muitas vezes são feitos ali, num pronto atendimento, no hospital, numa UTI. Reflexo fotomotor é o reflexo pupilar. Está testando o óculo motor. O reflexo consensual é o mesmo reflexo pupilar, só que você dá o jato de luz no olho direito, a miose tem que ser no olho esquerdo, contralateral. Então, reflexo consensual. A acomodação do cristalino, fazer teste se ele vê perto, enxerga perto, consegue, né? E teste do segmento do dedo, você testa os músculos, os nervos cranianos. Aqui, origem real do troclear, núcleo troclear no mesencéfalo, origem aparente no encéfalo. Então, isso a gente tudo já comentou. Olha, motor do músculo oblíquo superior. A lesão dele causa diplopia, visão dupla. Olha só o abducente. A perda do abducente me faz perder o músculo reto lateral, causando estrabismo convergente. Olha essa imagem. O olho daqui da garota voltado medialmente. Estrabismo convergente. Então, é o nervo oculomotor, troclear e abducente. Quinto par, nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo tem esse nome. Veja como ele aparece aqui entre a ponte e o bulbo. Tem núcleo nas três porções do tronco encefálico. O nervo trigêmeo tem aqui três ramos. Ramo oftálmico, nossa, ficou a seta branca. Ramo maxilar, ramo mandibular. 3 ramos, oftálmico, maxilar, mandibular. O nervo trigêmeo dá sensibilidade geral da cabeça, cavidade do nariz, faringe, língua. Magno, o que é sensibilidade geral? Temperatura, dor, tato, propriocepção. O que eu preciso saber? O ramo mandibular do trigêmeo é o único ramo misto. Tem fibras motoras. Magno, para quem? Para músculos da mastigação. Masseter, temporal, pterigóideos lateral e medial. Tá? Então, 3 ramos, sendo o mandibular o único que é misto. Os outros 2 exclusivamente sensitivos. O que eu preciso saber aqui, na realidade, eu preciso saber isso aqui. Olha a área roxa, sensibilidade do ramo oftálmico. Pega o olho, pega o nariz, pega a fronte. Então, isso aqui, ó, ramo oftálmico. Entre o olho e a boca, aqui, ó, na lateral, a bochecha, amassando o rosto, maxilar. E sobre a mandíbula, o ramo mandibular. Então, sensibilidade geral da cabeça. Ramo oftálmico, ramo maxilar, ramo mandibular.
Na clínica é muito comum V1, V2 e V3. Na realidade, é o primeiro ramo do quinto, o segundo do quinto, o terceiro do quinto. Ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Tá? Então, aqui a origem de cada ramo, por onde passa. Qual a ação principal? Sensibilidade geral da cabeça, cavidade do nariz, seios paranasais, sinusite. Sinusite, a dor é nervo trigêmeo, dente, língua. Na língua, dá sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. Então, morder a língua, a comida está quente, a comida está fria. Não é sabor, não é paladar. É sensibilidade geral. Motricidade da musculatura da mastigação. Além desses músculos de gástrico e milioide, tá? Mas músculos da mastigação, tá? É o ramo mandibular. Vejam que a lesão pode provocar paralisia dos músculos da mastigação, perda de habilidade de apreciar tato, sensação térmica, porque é próprio sensibilidade geral. Perda de reflexo corneano. Encostar, um cisco caiu no olho, eu fico com o olho fechado, a pálpebra fechada. Por quê? Reflexo corneano. O cisco está estimulando que ramo do nosso nervo trigêmeo? Oftálmico. Magno, mas e a resposta para fechar o olho? Facial. Onde acontece esse reflexo? Na ponte, onde tem os núcleos deles. Tá? Então, vejam aqui o que falou do nervo trigêmeo. Isso é o importante dele, essa sensibilidade geral do trigêmeo, dada pelo trigêmeo, e músculos da mastigação. Nervo facial. O que eu preciso saber do sétimo par? Seus principais núcleos estão na ponte, emerge no sulco bulbo-pontino, atravessa, né, a orelha interna, entra aqui no meato acústico interno, sai do crânio pelo forame estilomastoideo, da inervação da musculatura da mímica. Função do nervo facial: motor da musculatura da mímica, motor da glândula lacrimal, motor das glândulas salivares sublingual e submandibular, além de sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Se eu sei as funções, basta para o nervo facial, porque aí o que eu tenho são as paralisias. Existe a paralisia facial periférica, que é do nervo facial. Existe a paralisia central, que é entre o córtex do cérebro e a ponte, onde está o núcleo motor do nervo facial. A paralisia facial periférica do nervo, eu perco músculos da hemiface direita ou esquerda. Perdi a hemiface esquerda, nervo facial esquerdo. Perdi a hemiface direita, nervo facial direito. Mas a lesão é central, aí é só no quadrante inferior contralateral. A lesão foi entre o meu córtex direito e a ponte direita. O meu comprometimento, a minha paralisia no quadrante inferior contralateral. Então, saber diferenciar paralisia facial central da periférica. A periférica, hemiface. A facial, a central, quadrante inferior. A periférica, lesão e sequela ipsilaterais, do mesmo lado. E a central, lesão e sequela contralateral. Lesão na região do córtex direito, sequela na quadrante inferior esquerdo. Lesão do córtex esquerdo, sequela do quadrante inferior direito. Tá? Então, aqui tem as principais ações dados aí do nervo facial. Nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear é o 8º par, tem origem lá na orelha
Então, leva impulsos auditivos e sobre o posicionamento da cabeça. Tá? Então, nosso nervo vestíbulo coclear. O nosso nervo vestíbulo coclear, então, está associado com audição e equilíbrio. Então, leva informação sobre o posicionamento da cabeça. Com isso, o cerebelo pega essa informação, trabalha a informação e mantém o corpo em equilíbrio. Tá? Então, audição e equilíbrio. Nervo glossofaríngeo, nono par. O nervo glossofaríngeo, o nono par, é um nervo que inerva a glândula parótida, saliva. Mas ele tem uma ação importante, que é a sensibilidade e a motricidade na faringe. Então, ele participa da deglutição. E, além disso, sensibilidade faríngea. Então, se eu coloco alguma coisa lá no fundo, eu normalmente tenho ânsia, devido à sensibilidade do glossofaríngeo na faringe. Então, dá o reflexo do vômito. Se eu tenho lesão do glossofaríngeo, o paciente não tem reflexo de vômito. Reflexo de vômito está abolido. Tá? Então, o nosso nervo glossofaríngeo ajuda na produção da saliva, participa do reflexo do vômito, participa da deglutição. Além disso, da sensibilidade geral e gustativa do terço posterior da língua. Então, vejam que o nosso nervo glossofaríngeo, tá? Então, veja que ele pode causar disfagia, dificuldade para engolir. Ageusia, perda de paladar do terço posterior da língua. Nervo vago, principal nervo parasimpático que nós temos. Origem do vago é no bulbo, emerge no sulco lateral posterior, e o nervo vago inerva músculos da faringe, deglutição, músculos da laringe, fonação, e vísceras torácicas e abdominais. Então, lesão de vago é uma lesão rara, mas eu posso ter lesão de vago ou de ramos dele e ter dificuldade para deglutir? Posso, disfagia. Posso ter lesão de alguns ramos do vago e ter dificuldade para produzir o som? Posso, disfonia. Eu posso ter lesão do vago e perder parte da ação visceral, torácica e abdominal? Pode. É raro, mas pode. Ok? Então, veja que o nervo vago é o maior nervo representante parasimpático que nós temos. Né? Então, aqui, as especificações do nervo vago. Né? Pode causar disfagia, disfonia. Né? Nervo acessório, 11º par. Tem núcleo no bulbo e núcleo na medula. Então, tem uma origem bulbar e uma origem medular. O nervo acessório inerva dois músculos, esternocleidomastoideo e trapézio. Nervo acessório inerva esternocleidomastoideo e trapézio. Tá? E, finalizando nervos cranianos, o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso sai do bulbo, é o nosso nervo motor da língua, movimenta a língua. Eu estou usando o hipoglosso agora de montão, né? Falando pra caramba. Então, nervo hipoglosso, motor da língua, certo? Motor da língua. O nervo hipoglosso, se lesionado, causa paralisia da língua, de metade da língua. Aí o paciente, quando põe a língua para fora, a língua se desvia para a direita, é lesão do hipoglosso direito. Se a língua desvia para a esquerda, lesão do hipoglosso esquerdo. Olha aqui essa figura, língua desviada para a direita. O paciente está olhando para você, ao lado direito dele. Então, língua desviada para a direita, nervo hipoglosso direito.
se desvia para a esquerda, nervo hipoglosso esquerdo. Origem do hipoglosso, bulbo, lá no soalho do quarto ventrículo. Então, essas questões escritas aqui, eu falo tudo aí, mas depois vocês dão uma lida aí nos pormenores disso aí. Tá? Então, nós temos aqui os 12 pares de nervos cranianos. Agora, rapidamente, a formação reticular. A formação reticular é um conjunto de núcleos do tronco encefálico que ativa o córtex cerebral. Na realidade, gente, a formação reticular, ela tem várias funções, mas eu vou chamar a atenção da principal, no meu ponto de vista, que é o controle da atividade elétrica do córtex. Mas veja que tem centro respiratório vasomotor, controla o sistema nervoso autônomo. Então, tem N funções os neurônios da formação reticular. Uma pesquisa foi feita lá em 1930, tá certo? Onde, em animal, foi seccionado o mesencéfalo em relação ao diencéfalo. Eles chamavam de cérebro isolado. E a outra secção foi feita entre o bulbo e a medula, o encéfalo isolado. Se o cérebro, os animais que tiveram uma secção entre mesencéfalo e diencéfalo, só dormia. Só dormia. E os animais que tiveram o seu tronco encefálico seccionado entre bulbo e medula, dormia, acordava, dormia, acordava. Tinha o seu, era normal entre dormir e acordar. Então, isso deixou claro, e hoje é comprovado, que aqui no mesencéfalo e na ponte, principalmente, existem núcleos que as substâncias, os neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina, são neurotransmissores que têm uma atividade elétrica do córtex, juntamente com outras áreas, lógico. Por isso que lesões mesencefálicas são particularmente graves, porque o paciente chega com nível de consciência muito baixo no hospital. Você pega um paciente com nível de consciência baixo, então pode ter tido ali uma lesão mesencefálica. E normalmente esses pacientes você vai fazer teste pupilar, porque você quer testar o nervo oculomotor, que você sabe que tem origem real no mesencéfalo. Um pouco da aplicabilidade do que a gente viu. Cerebelo, para a gente finalizar. A aula é extensa porque é muito conteúdo, numa aula. Cerebelo. O cerebelo, onde ele está localizado? Na fossa cerebelar, na fossa posterior do crânio, atrás aqui do forame magno. Entre o cerebelo e o lobo occipital do telencéfalo, tenda do cerebelo, uma prega de dura mater. Então, veja aqui a tenda do cerebelo, essa prega de dura mater. E aqui nós temos, então, essa peça do nosso laboratório. Olha aqui a tenda do cerebelo. O cerebelo estaria localizado lá embaixo, na fossa cerebelar. Então, eu tenho aqui cerebelo. O cerebelo está atrás da ponte do bulbo, com os quais delimito o quarto ventrículo, que a gente já viu. Aqui em cima eu tenho o lobo occipital, lobo visual. Entre o cerebelo e o lobo occipital, nós temos aqui a tenda do cerebelo. A tenda do cerebelo. Vejam que a anatomia é isso. O que eu estou vendo aqui nessa ressonância? Medula espinal, bulbo, ponte, mesencéfalo. Olha o aqueduto do mesencéfalo, olha o teto, olha o pedúnculo cerebral, olha o diencéfalo. Olha o corpo caloso, olha o hemisfério cerebral, olha aqui a tenda do cerebelo, o tentório, olha o próprio cerebelo, olha o quarto ventrículo, olha o espaço subaracnoide. É anatomia pura. Se eu olho uma imagem dessa, vejo algo estranho aqui,
Eu posso não saber o que é, mas eu sei que o cerebelo do paciente é comprometido. Então, aqui, o cerebelo. O cerebelo, nele entram fibras aferentes, saem fibras eferentes. As fibras que entram e saem do cerebelo o fazem pelos pedúnculos cerebelares. O superior conecta cerebelo com mesencéfalo. O médio conecta o cerebelo com a ponte. E o inferior conecta o cerebelo com o bulbo. Então, o cerebelo tem conexão com as 3 porções do tronco encefálico: bulbo, ponte e mesencéfalo, respectivamente, com os seus pedúnculos cerebelares inferior, médio e superior. Olha os pedúnculos cerebelares conectando o cerebelo ao tronco encefálico. Então, nesses pedúnculos, temos passagem de fibras aferentes que entram no cerebelo e eferentes que saem do cerebelo. Tá? O cerebelo, ele tem uma semelhança com o cérebro, certo? É uma semelhança com o cérebro. Então, por isso é cerebelo, pequeno cérebro. O termo cerebelo significa isso, pequeno cérebro. Se ele tem uma semelhança com o cérebro, ambos têm hemisférios. Olha o hemisfério cerebelar. O hemisfério cerebelar direito, o hemisfério cerebelar esquerdo. Essa é uma visão posterior. Tá? Quando eu pego um cerebelo, que eu estudo o cerebelo, eu tenho que identificar algumas coisas neste cerebelo. O verme é essa região mediana do cerebelo. Verme. Aqui na parte inferior do cerebelo, o verme tem pirâmide, úvula e nódulo. Mas aqui é o verme. Aqui são os hemisférios cerebelares. Então, anatomicamente, é isso. Verme e hemisfério. Quando eu olho o nosso cerebelo, então eu vejo aqui, olha a substância branca entrando e saindo pelos pedúnculos cerebelares, vejo o córtex do cerebelo, que é superficial, igual ao córtex cerebral, certo? Então vejam que esse córtex, ele é dobradinho também, aumenta a área, de córtex. Isso aumenta a área cortical, o fato de ser todo recurvado, semelhante ao cérebro que tem giros. O cerebelo tem folhas cerebelares. Então, isso aqui são folhas do cerebelo. Então, como se fossem os giros do cérebro. Essa é a semelhança. Tá? Entre uma folha e outro, sulcos. E às vezes, um sulco, ele é mais profundo, fissura. Então, as folhas reúnem em lobos. Os lobos são separados um do outro por fissuras. Tá? Então, vejam aqui, ó, isto aqui é uma folha cerebelar. Isto aqui é um lobo do cerebelo. Aqui é uma folha, aqui é um sulco. Isto é um lobo, então aqui é uma fissura. Separa um lobo de outro lobo. Um lobo é separado de outro lobo por uma fissura. Mas isso é importante, só para a gente entender isso daqui. Olha a fissura póstero-lateral. Separa a área azul da área verde. A fissura póstero-lateral separa a área azul da área verde. Qual é a área azul? Lobo flóculo nodular. Essa estruturinha de cada lado no hemisfério é o flóculo, e no meio é o nódulo. Então, a fissura póstero-lateral separa o lobo flóculo nodular do lobo posterior. Então, a área verde do cerebelo é o lobo posterior. No lobo posterior, aqui, ó, eu vejo essa estrutura importante, tonsila do cerebelo. Tonsila do cerebelo é uma estrutura importante no lobo posterior. E aqui em vermelho é o lobo anterior. Então, o nosso cerebelo
anatomicamente, tem 3 lobos grandes. O flóculo nodular, o anterior e o posterior. O posterior é o maior de todos, é a área verde. O lobo intermediário em termos de tamanho é o lobo anterior, que é o vermelho. E o menor é o flóculo nodular. Veja aqui uma visão superior. Olha a fissura prima. Separa aqui em cima o lobo anterior do posterior. Então é isso que eu tenho que saber anatomicamente do cerebelo. Agora, tem um aspecto que é mais, eu diria, funcional do cerebelo. O nosso cerebelo, ele tem um centro branco medular, que é onde temos fibras aferentes e eferentes, que saem e entram no cerebelo pelos pedúnculos cerebelares. É o corpo branco medular do cerebelo, formado por essas fibras. No meio desse corpo branco medular do cerebelo existem núcleos centrais do cerebelo. Núcleos do cerebelo. Dos núcleos do cerebelo, eu tenho o núcleo do fastígio, núcleo globoso, emboliforme e denteado. Magno, o que é núcleo mesmo? Agrupamento de corpos neuronais. Os neurônios dos núcleos do cerebelo, os axônios, saem do cerebelo, são eferentes ao cerebelo. Então, toda a fibra eferente do cerebelo tem origem no núcleo do cerebelo. Se eu pego o cerebelo, ele tem um córtex. A diferença do córtex cerebelar para o córtex cerebral é que o córtex do cerebelo tem sempre 3 camadas. A camada molecular, a camada de células de Purkinje, a camada granular. Então, tem sempre 3 camadas. Camada molecular é A, camada de células de Purkinje B, camada granular C. A camada molecular tem muita fibra, pouco neurônio. A camada de células de Purkinje tem um dos maiores neurônios do sistema nervoso, as células de Purkinje. E a camada granular tem muito neurônio e pouca fibra. Por isso aparece aqui mais escuro. Então, se eu pego na histologia, temos camada molecular, as células de Purkinje e a camada granular. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o cerebelo tem uma semelhança com o cérebro, com o telencéfalo. Tá? Tem córtex, tem substância branca, o córtex é periférico, a substância branca é interna, tem núcleos no meio da substância branca, certo? A organização transversal do cerebelo. O lóbulo flóculo nodular. Pensando evolutivamente, foi a primeira porção do cerebelo que surgiu. Lobo flóculo nodular. Por que esse lobo flóculo nodular surgiu? Para permitir que o animal tivesse equilíbrio no meio aquático. Magno, então, esse lobo flóculo nodular, o nódulo e o flóculo, é o cerebelo, é a parte do cerebelo mais antiga. Isso aí. Equilíbrio, postura. Depois surgiu o lobo anterior. O lobo anterior surgiu para permitir que o animal controlasse a ação muscular, postura e tônus, coordenação motora. Surgiu já nos peixes. E depois o cerebelo evoluiu com o lobo posterior, o verde. Lobo posterior. O lobo posterior surgiu para executar funções motoras complexas, planejamento motor. Isso evolutivamente. Mas funcionalmente, fisiologicamente, eu tenho uma organização longitudinal. Olha aqui. O cerebelo. Verme, hemisfério. Aqui é o lobo flóculo nodular. O verdezinho aqui é menor do que o roxo, é o lobo anterior, aqui é o lobo posterior.
Então, existe uma organização transversal, que a gente acabou de ver. Lobo flóculo nodular surgiu primeiro, depois o lobo anterior, depois o lobo posterior. Mas olha a organização longitudinal, olha o vermes, é a nossa zona medial. Do lado do vermes, eu tenho a zona intermédia. E lateralmente, pegando grande parte do lobo posterior, ali, né, maior parte do hemisfério cerebelar, é a zona lateral. E temos aqui embaixo o lobo flóculo nodular. O que eu quero que vocês entendam? Que funcionalmente, isso aqui na clínica é mais importante. Por quê? Gravem, vermes é zona medial. O meio do cerebelo é zona medial. Do ladinho é zona intermédia. E a maior parte do hemisfério cerebelar é zona lateral. E temos o lobo flóculo nodular à parte. Olha só esse quadro. Olha o lobo flóculo nodular. Olha as zonas medial e intermédia. Olha a zona lateral. É isso aqui. Zona medial, zona intermédia, zona lateral, lobo flóculo nodular. Gerou esse quadro. Lobo flóculo nodular, zona medial e intermédia, zona lateral. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O lobo flóculo nodular recebe informação da área vestibular e recebe informação da orelha interna. Então, o lobo flóculo nodular é o nosso cerebelo vestibular. É o nosso cerebelo vestibular. Está associado com equilíbrio. Então, o lobo flóculo nodular é equilíbrio. A nossa zona medial e zona intermédia recebe informação que vem de onde? Da medula espinal, por meio dos tratos espinocerebelares anterior e posterior. Só que essa informação que vem da medula vem de onde? Do músculo. Então, a zona medial e intermédia recebe informações oriundas da musculatura. Então, controla o quê? Tônus muscular, postura. Postura, tônus. Uma coordenação motora, correção do movimento. Então, quando eu penso em zona medial e zona intermédia, então eu estou pensando mais na postura do animal. Certo? Com isso, logicamente, entra o equilíbrio, a controle do tônus. Magno, então, se um paciente tiver uma lesão cerebelar, pegando zona medial e zona intermédia, ele tem hipotonia, tem diminuição de tônus. Pode ter base de sustentação aumentada, porque está perdendo equilíbrio, está perdendo a postura. E a zona lateral? Recebe informação da ponte, que recebe conexão do córtex do cérebro. Então, a zona lateral é onde eu tenho planejamento motor, a coordenação motora mais fina. Isso aqui, gente, é o que resume para nós cerebelo. Eu tenho que saber que o cerebelo, funcionalmente, tem conexão com a orelha para manter o equilíbrio, tem conexão com a medula, mantendo equilíbrio, postura, tônus, tem conexão com o córtex, mantendo o planejamento, uma coordenação motora fina. Isso eu preciso saber. Esse quadro eu tenho que saber. Que o cerebelo vestibular é a associação com a orelha, o cerebelo espinal é a associação com a medula, o cerebelo cortical é a associação com o córtex cerebral. Com isso, nós temos as correlações anatomoclínicas do cerebelo. O cerebelo é um grande órgão de controle motor, de coordenação motora. Não é uma exclusividade, mas é principalmente isso.
Então, a incoordenação dos movimentos chamamos de ataxia. Um paciente atáxico é um paciente que tem comprometimento cerebelar com perda de coordenação motora. Então, ele tem marcha atáxica, marcha ebriosa, amplia a base de sustentação, abduz os membros inferiores, fica assim, né? Apoiado aqui, ó. Então, imagina um bêbado. O bêbado não anda assim, com os membros inferiores juntinhos, ele anda assim, né? Marcha ebriosa, marcha táxica. O paciente tem uma fala arrastada, fala de bêbado. Sinais de ataxia, dismetria, a dificuldade que o paciente tem de tocar a ponta do nariz com o dedo. É um teste clínico. Dismetria, tem dificuldade de medir o quanto de movimento faz para atingir o alvo. Disdiadococinesia, dificuldade de movimentar 2 dedos alternadamente, rápido. É um teste que você faz. Rechaço, é a incapacidade que o paciente tem de corrigir o movimento. Então, você pede para o paciente fletir aqui, e você, examinador, segura aqui, pede para ele fletir contra a força, e você tira a força. A tendência ao paciente que tem lesão cerebelar dar um tapa no próprio rosto, pela força que ele está fazendo da musculatura. Então, aquela cerebelo espinal, a informação que vai, está chegando no cerebelo e ele não corrige o movimento. Zona medial e intermédia, dá rechaço. Tremor de extremidade, mas é um tremor intencional. É a hora que eu vou pegar o objeto. Eu não estou tremendo, mas se eu vou pegar aqui a caneca, daí eu começo a tremer na hora de pegar a caneca. Nistagmo é o movimento oscilatório dos olhos. Não esqueçam que o cerebelo tem uma função importante de conectar, de coordenar o movimento do olho e o movimento da cabeça de uma forma sincrônica, né? De uma forma conjunta. Né? Perda de equilíbrio é o que leva à marcha táxica, ampliar a base de sustentação, e podemos ter hipotonia, diminuição do tônus muscular. Eu sei que foi rápido, mas era muita coisa para falar. Então, com isso, nós finalizamos, e eu procuro ser o mais pontual possível, são 9h59 no meu relógio. Então, Luiz, você pode aí, acredito eu, que parar a gravação. Gente, dúvidas? Sinto muito de ter sido rápido, mas é muita coisa para